E falando então sobre os efeitos sobre a nossa saúde espiritual, porque nós temos corpo, alma e espírito. E a ciência, ela vai reconhecer isso. E nos artigos nós vamos encontrar os termos de transcendência. A transcendência é a ciência que entende o que acontece no campo espiritual, como a capacidade dos indivíduos de se manterem fora do seu senso imediato de tempo e lugar e ver a vida de uma perspectiva mais ampla e objetiva. É a gente deixar de reproduzir o pensamento recorrente e anular aquilo que está paralisando, que está distraindo a nossa mente e conseguir romper com o tempo e o espaço e conseguir um lugar em que você consiga uma visão ampla sobre si mesmo e sobre as situações, certo? E a transcendência, ela vai ser o alvo de muitos estudos e a gente vai entender como uma experiência sobrenatural, uma experiência espiritual que pode trazer alívio, que pode trazer, acalmar a alma e ser um bálsamo para a alma e ser refletido em bem-estar e saúde. Então, o que a ciência vai falar? Tem registros, né, dessa transcendência, desses estados transcendentes na literatura e nesses estudos eles vão fazer modelos experimentais que estão envolvendo a meditação. E isso em diferentes culturas, são muitos artigos. Então, esse estado transcendente, ele é descrito na literatura como um fenômeno que ocorre em um espaço-tempo diferente e num estado de vigília relaxada. A vigília é o momento que nós estamos acordados, né? Sono e vigília. Sono é o momento que nós estamos dormindo e a vigília é o momento que nós estamos acordados. Mas é estar acordado de uma forma relaxada, em que você consegue relaxar o seu intelecto, a sua razão, a sua consciência e você reproduz no seu corpo o estado de um sono profundo, por exemplo. Os estados transcendentes são experimentados como uma continuidade da consciência, porém com a ausência da percepção sensorial e cognitiva. Então, a gente vai voltar a falar de atenção plena, é a capacidade da gente se livrar de situações que estão nos incomodando. Ah, estou sentindo calor, eu estou com dor, estou desconfortável, estou cansada, coisas que vão nos atrapalhar no nosso desempenho, né? Estou preocupada ou trabalhei muito hoje, né? Estou exausta. Você vai conseguir tirar esses barulhos e conseguir chegar num lugar de descanso, num lugar neutro, certo? Em que você não tem a informação do seu corpo e das suas emoções. Olha que alívio, gente. Algumas práticas para alcançar esse estado de transcendência são identificadas e a meditação, e aí tem estudo dando como exemplo a oração contemplativa. Nós vamos falar e definir essa oração contemplativa mais adiante. As pessoas que experimentam a transcendência descrevem um estado semelhante de consciência unificadora e inefável, unificando então corpo, alma e espírito alinhados. Uma mudança na consciência reflexiva caracteriza a redução da percepção sensorial e cognitiva para a transcendência. Então, a gente pode colocar aqui a ênfase na reflexão, a nossa capacidade de refletir sem se martirizar, sem colocar julgamento, sem dizer se foi suficiente ou não, se você estava errado ou não, mas você conseguir refletir e conectar os pontos e ter uma visão ampla e ganhar com isso, certo? Então nós vamos ver aqui sobre a neuroplasticidade. E aí eu trouxe uma figura de um artigo da Nature, um artigo muito bom,
que vai mostrar aqui por essas áreas que nós temos uma grande modulação do cérebro, não só da densidade do volume, como da conexão das redes neurais. Então, nossas áreas do cérebro, elas são conectadas com uma rede. E essa capacidade de conexão, as áreas se comunicando com outras áreas e comunicação fortalecida, é o que a gente vai dizer que é neuroplasticidade. Vai ser, essa neuroplasticidade vai ser traduzida em melhor função, pode ser função motora, pode ser regulação emocional, pode ser desempenho cognitivo como resultado disso. Nós temos pré-meditação. Então, nós temos aqui áreas sendo ativadas e depois de 2 meses de ativação, nós vamos ver que como muda o padrão da coloração das figuras, em que a gente vai ver que a contração ela está mais fortalecida e ela já começa a aparecer de uma forma aumentada em outras áreas do cérebro. Extrapolando para outras áreas, então outras regulações, novas regulações acontecendo pós-meditação. E a gente vê que essa figura melhorada aqui, os padrões bem aumentados, certo? A gente consegue enxergar aqui muita diferença nos padrões de conectividade funcional e a gente vai entender que há uma relação com a redução do estresse percebido. Certo? Então, essa relação ela é muito importante, porque a meditação, além de todos os benefícios indiretos que ela vai promover um estresse percebido, relatado pelas pessoas que praticaram a meditação. A diminuição da divagação mental e a atenção focada e o aumento da atenção focada e a capacidade de manter a atenção, não só focar, mas como manter o foco. E eles viram isso em modelos que tinha estímulos atrapalhando a pessoa a se manter focada, né? Tinha estímulos ali para desviar a atenção da pessoa e eles perceberam que os meditadores conseguiam não só desviar daquela distração, como eles retornavam mais rápido ao foco e eles mantinham o foco com muito mais facilidade. E ainda falando sobre essas áreas que aparecem nesse artigo, a gente vai ter aqui então o processamento autorreferencial também. Então, córtex relacionados a essa habilidade de autorreferência, né? Autoconhecimento, estão também mapeadas aí nessas diferenças pós 2 meses de meditação. E eles vão ver essas mudanças evidenciadas no córtex cingulado posterior e na junção temporoparietal posterior. Gostaria de destacar 2 áreas muito importantes, porque dentre as áreas que, assim, dentro do mapa do aumento da neuroplasticidade, nós vamos ver aqui, no aumento da neuroplasticidade pós a meditação, nós vamos ter aqui o destaque, então, para a ínsula e para o giro frontal inferior. E essa mudança, ela acontece não só na densidade, mas como também nas medidas de neurofeedback, certo? Então, a gente vai ver que o padrão da ativação das ondas também foi interferido aí pela meditação. Destacando aí essas áreas, a gente vai entender que a ínsula, ela é uma espécie de intérprete do cérebro para traduzir sons, cheiros, sabores e emoções. E aí eu dou uma pausa, porque essas características, elas estão diretamente relacionadas com o quê? Quando a gente fala assim, perdi o sabor, a cor, a sensação de achar graça num cheiro bom de uma comidinha, é depressão, certo? Então,
a gente vai ver aí, então, indiretamente, a gente podendo afirmar que a meditação também vai trazer benefícios para essas áreas que estão modulando a depressão nesses aspectos aqui que a gente viu. E além disso, ela mapeia as reações e as sensações de nojo, desejo, orgulho, arrependimento, culpa ou empatia. Então a gente vai, a dimensão aí, a gente pode perceber a dimensão dos efeitos da meditação na nossa vida. E a outra área destacada é o giro frontal inferior, que é a área motora da fala, está envolvida no ritmo e entonação da fala. Então naquele exemplo em que a gente está desregulado emocionalmente e a fala embarga, a gente precisa dar uma aula e a gente não acha as palavras e fica difícil de falar. Então, esse giro frontal inferior ele é responsável por isso e a meditação consegue desenvolver essa área e trazer o benefício aí para essas situações da modulação da fala. Estamos aqui, eu sou Marcela Couto, nós estamos dando uma aula sobre os efeitos da meditação, nós já demos um pouco, umas pinceladas sobre os efeitos na saúde espiritual, na saúde cognitiva e agora nós estamos falando sobre a saúde emocional. Os efeitos da meditação sobre o nosso cérebro. Nós vamos apresentar os resultados aqui de uma meta-análise. Então, a meta-análise é o estudo do estudo. Eles pegam todos os estudos sobre aquele assunto e eles vão verificar o quanto os estudos têm força para afirmar efeitos. E eles vão colocar juntos todos os dados, vão refazer uma estatística. E o resultado dessa estatística são esses gráficos, em que eles conseguem, através dessa estatística, dizer se o resultado daquele artigo específico, junto com outros artigos, tem força ou não para dizer sobre efeito de melhora, efeito terapêutico ou tratamento. E nós vemos esses três gráficos. O primeiro gráfico é sobre o estresse, o segundo gráfico é sobre a depressão e o terceiro gráfico é sobre ansiedade. E esse estudo foi feito com populações de estudantes, adolescentes, crianças, e eles verificaram nesse estudo que, sim, por essas bolinhas verdes aqui, ó, a gente pode dizer que a meditação é um tratamento favorável, é um tratamento com efeito considerável que pode ser, sim, considerado terapêutico para o estresse, a ansiedade e a depressão, certo? Então, essa meta-análise, ela comprova isso para nós e nós podemos, sim, considerar em campo terapêutico a meditação como uma estratégia de tratamento. E o que nós temos aqui sobre o resultado desses estudos, né, com foco aí em crianças e adolescentes, nós vamos ver que os modelos que foram encontrados nos artigos de treino para meditação, eles envolviam o relaxamento muscular, a respiração diafragmática, a atenção a diferentes partes do corpo como uma estratégia para você se desligar, e a consciência não crítica, a autorreflexão, certo? Então, tudo que está relacionando essas habilidades, então, foi considerado como um modelo de meditação dentro de programas sérios, registrados, famosos até nos Estados Unidos, que contém essas características em comum. E esses estudos vêm, então, divulgando melhoras em comportamentos problemáticos derivados de saúde mental. As evidências também de não só a redução dos sintomas depressivos, como afeto negativo e preocupação crônica nos adolescentes. Então, houve a redução aí dessas características. Como eles começaram a relatar melhorias na satisfação com a vida. E, além de todos os benefícios individuais para cada um e todas essas variáveis incríveis relacionadas à saúde mental, eles documentaram a melhoria do bem-estar e principalmente do desempenho acadêmico dos alunos.
Procure pelos outros vídeos do canal, nós temos aulas sobre muitos assuntos relacionados ao cérebro, relacionado à qualidade de vida, longevidade. E se inscreva, aperta o sininho, nos ajude aí pra gente fazer mais conteúdo como esse.